En esta oportunidad, viajé a 138 kilómetros desde Ciudad Capital hasta el interior, a la ciudad de Americana. Conocí a don Antonino Rapazzi, hombre de apariencia impecable, de buenos modales, cordial en el trato. Él es dueño del Americana Hotel, hotel que conduce desde hace 34 años, el cual está dedicado íntegramente en su ambientación al que es considerado por muchos el mejor presidente de Brasil, a su excelencia Juscelino Kubitschek. Don Antonino es un hombre apasionado en todo lo que ha emprendido. Bueno, esta es la introducción para que conozcan a este hombre, un personaje en todos los aspectos. Y claro, está en São Paulo hispano. Vamos con la materia. A história da cachaça no Brasil, ela começou exatamente com o início da colonização do Brasil. E a data inicial, fundamental para o início da colonização foi o ano de 1532, quando o Dom João III mandou para cá expedições que deveriam assumir as capitanias hereditárias, que foi uma divisão feita para que se promovesse a colonização deste grande território que pertencia a Portugal. Mas o que deu certo foram duas capitanias, a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Na capitania de Pernambuco, de São Vicente, o donatário era Martim Afonso de Souza. Ele veio para São Vicente e estabeleceu aqui oficialmente o primeiro alambique do Brasil. Eu digo oficialmente porque nós temos notícias de que já em 1526 um outro alambique já tinha sido instalado no Nordeste brasileiro. Mas não é oficial, são apenas informações. Agora, oficialmente, que é o que interessa, é o que vale, o primeiro alambique foi trazido para cá por Martim Afonso de Souza e instalado numa região da capitania de São Vicente, que hoje pertence para a cidade de Santos. E esse alambique ainda existe e é dirigido pela USP, Universidade de São Paulo. Então, está lá, é um ponto turístico, é um ponto de referência. Agora, o alambique veio para o Brasil porque os portugueses já conheciam há muitos anos esse produto, esse utensílio, essa máquina de fazer bebidas, que chegou na Península Ibérica no ano de 711. A partir de 711, quando Tariq invadiu a Península Ibérica. Espanha e Portugal. Ainda não existia Espanha e Portugal, existia a Península Ibérica, e os árabes, os muçulmanos, os maometanos, saíram da África, passaram pelo estreito, que hoje chama-se Estreito de Tariq, com o nome de Gibraltar. Gib al-Tariq, Gibraltar. Então eles passaram pelo estreito ali, invadiram a Península Ibérica e colocaram alambiques para desenvolverem as suas experiências e também conseguirem as suas bebidas. O alambique é fruto da pesquisa, é fruto dos estudos e do interesse dos árabes em conseguirem a fórmula da pedra filosofal. Isso foi na Arábia. E descobrindo o alambique, eles começaram a fazer bebidas, porque a bebida naquele tempo e ainda hoje, ela é necessária para a própria manutenção da vida. A umidade, o frio, né, as intempéries, precisam que a bebida auxilie na caloria do nosso corpo. Temperatura. E naquele tempo a temperatura era diferente, muita umidade, muito frio, e a vida exigia uma presença do homem a toda hora no campo de batalha, no campo do trabalho. Então a bebida fazia e faz parte da nossa vida. É moderadamente o produto, mas eu ainda me sinto sozinho nesse trabalho. Eu faço tudo sozinho e eu posso citar para você que o ano marco do início da minha relação
com a cachaça foi o ano de 1982. Foi nesse ano que eu assumi o compromisso de com uma região ideal para essa produção, que é a Serra da Mantiqueira. Também conheço. Por exemplo, eu gosto de falar que a nossa região aqui de Americana, Santa Bárbara, ela é direcionada para a produção do açúcar e do álcool. Cana. Cana para açúcar e álcool. A cachaça sai envenenada, segundo o que nós aprendemos pelo IBD, Instituto Biodinâmico de Botucatu. Então nós temos que ter uma região onde a terra, onde o solo é desprovido de produtos químicos. E isso nós encontramos na Serra da Mantiqueira. O fato de usarmos uma terra rochosa, né, nos dá, em contrapartida, a grande quantidade de açúcar. Açúcar é álcool e álcool é qualidade. É verdade. Essa é a relação que nós temos na bebida. Agora, a terra daqui, o problema, eles colocam adubo para a grande produção quantitativa. As canas daqui, nós podemos compará-la a um tubo de água, a um cano de água. Então, espreme aquilo, sai muita quantidade de mosto, que fermentado vai dar o açúcar e o álcool. Né? Agora, lá não. Lá nós temos uma cana doce, né? Uma cana extremamente glicosada, que é por causa do terreno rochoso. O calcário tem pouca água e a cana sai, quando ela passa na moenda, ela explode, ela é como se fosse um tiro, né? Ela explode, pá! E suja todo mundo de garapa, né? Porque ela é diferente daqui. Aqui a moagem, você pode ver, por exemplo, na cidade, quando uma pessoa vende caldo de cana, a cana entra assim, vai, passa e sai o caldo de cana. Lá não, ela explode, porque ela é seca, porque ela é dura, né? E isso é maravilhoso para a nossa produção. Então, desde 82, nós estamos lá fazendo cachaça, envelhecendo, e temos, portanto, duas vertentes na cachaça, dois tipos de cachaça. A branca, que não entra em barril. E aquela que entra em barril e vai tomar a coloração do que o barril tem por dentro, que é carvão. E nesse processo, a branca, ela passa por tonéis de metal, ou cobre? Exato. Não, na cobre quando ela é destilada. Nós fazemos destilação em alambique tradicional de cobre. Depois, nós temos hoje a oferta de uma conquista dos tempos modernos, que é o depósito em tonéis de aço inoxidável. E ali a cana, ela vai dando uma descansada, uma melhorada no seu paladar, né? Mas não entra em barril de madeira. Agora, quando entra no barril de madeira, é porque nós queremos, previamente, obter uma cachaça dourada, uma cachaça que tem o sabor do carvalho, né? Ou de outras madeiras. Eu, por exemplo, gosto do carvalho, trabalho só com carvalho. Mas existe uma dezena, 2 dezenas de nomes de madeiras brasileiras e importadas. Agora, lamentavelmente, nós não temos mais oferta tão grande de barris de carvalho. Se nós quisermos hoje comprar barris de carvalho, nós temos que garimpar no Brasil inteiro, até de preferência no Rio Grande do Sul, porque lá existe uma relação dos vinicultores com a Europa. Então lá tem tanoeiros, que é uma figura em extinção aqui na nossa região, aquela pessoa, aquele profissional que fabrica o barril, que constrói o barril. Isso é muito difícil, é uma coisa ainda medieval. Ultimamente, nós temos aprendido a fazer cachaça a partir do limão cravo. O limão cravo acidifica o mosto. Nós fazemos com ele um pé de cuba para usarmos durante todo o ano. Nós fazemos um pé de cuba inicialmente hoje com o limão cravo, que é um produto natural. Você não precisa adubar um pé de limão cravo. O limão cravo começa a produzir justamente agora, em março e abril. Ele está maduro, ele está vermelho. E você então, o alambiqueiro sabe quanto que ele vai usar desse caldo de limão
para fazer o pé de cuba. E depois ele vai alimentando essa colônia de bactérias durante o ano, para ele continuar fazendo a fermentação. Agora, a fermentação com esse produto que não é tão grande indutor, ele não tem a potência de uma soda cáustica, nós precisamos fazer uso desse indutor somente em dias de calor, sem chuva, né? E o calor nos beneficia nesse país tropical. Então, quando tem calor, nós fazemos a fermentação. Ela fermenta logo em 24 horas e nós, então, partimos para a alambicagem, e alambique tradicional de cobre. Então, a diferença está nesse processo, desde a escolha do terreno, né, a plantação da cana, o corte, a limpeza da cana, e depois a fermentação com produtos naturais. O vinho é um produto fermentado. É isso. A cachaça é um produto destilado. Então existe basicamente essa diferença entre um e outro. E agora, com a diferença com um vodka, que também é destilado, O que é? E o whisky. O whisky e o vodka, eles são destilados. Sim. O whisky e a vodka são destilados. No caso do whisky, originalmente produzido na Escócia, ele usa o malte, né? Usa o malte. Nos Estados Unidos nós temos o whisky Jack Daniels, que ele usa para sua fermentação o milho. Né? No caso da vodka, nós podemos classificar esta bebida como sendo uma bebida, um álcool de cereais. Isso. Um álcool de cereais. E no Brasil também é produzido este álcool de cereais. Ok. E outra coisa, uma vodka, você pode verificar no seu rótulo. Ela é bidestilada, ela é tridestilada e ela é multidestilada. Por que ocorre isso? Eu diria para você, em princípio, que a nossa cachaça, ela é monodestilada, é uma destilação. O que significa? Que ela tem que sair boa na primeira destilação. Quando não sai boa, por qualquer erro, isso acontece, nós temos que bidestilar a cachaça. Mas já não é aquela cachaça que a gente quer fazer. A boa é monodestilada. No mesmo raciocínio, a vodka precisa ser tri e multidestilada. Por quê? Porque, veja só, os cereais que são usados na fermentação e destilação da bebida para produzir a vodka, ela, na primeira destilação, ela sai com um cheiro acentuado. Você precisaria fechar o nariz para tomar, porque ela é muito forte. Porque existe uma mistura. Você não vai fazer no Brasil, por exemplo, um uso só de batata, só de cenoura, só de couve. Você vai juntar tudo, né? Vai fermentar para fazer o álcool de cereais. Então você vai, a partir da segunda, terceira e das multidestilações, você vai melhorando a apresentação olfática do produto. A partir de agora, eu gostaria mesmo de cuidar da produção da bebida, do seu envelhecimento, do seu comércio, mas sem a minha ligação umbilical com o hotel. Eu tenho um assessor de cachaça, sim, ele é de Pedreira e ele constantemente vem aqui e nós fazemos, digamos, o recheio de um barril de 220 litros, ele coloca várias cachaças e saem coisas maravilhosas. E como ele tem assim o Luiz Bueno, como ele tem um grande conhecimento na área gastronômica, ele tem levado das minhas cachaças para fazer degustações e me traz resultados surpreendentes e animadores quando a minha cachaça é comparada, por exemplo, a um Blue Label e leva vantagem.
Oh. E ele fala que quer dizer, é uma coisa natural, uma coisa espontânea, e a minha cachaça é considerada melhor que o Blue Label. Mas ele trabalha com 3 tipos de cachaças velhas. Mas a madeira trabalha a bebida de forma diferente. Absolutamente. Diferente. É como se fosse, por exemplo, os meus filhos. Eu tenho 8 filhos, cada filho tem uma personalidade. Cada filho, apesar de serem todos maravilhosos, muito bons, e etc., cada filho é um filho, tem uma vocação, tem um comportamento. O barril é a mesma coisa. São todos de madeira carvalho, escocês, e produzem resultados diferentes. Então esse meu amigo vem e faz um blend usando 2, 3 barris e sai aquele produto maravilhoso que coloca em barril. Agora, o barril continua trabalhando, o barril continua dando à bebida os seus valores, as suas qualidades e características. Por isso que a cada mês nós precisamos refazer o blend. Porque o barril trabalha, digamos, entre 2 luas cheias, a bebida muda. Quer dizer, sempre para melhor, mas ela altera aquele padrão que foi feito o blend. Então nós temos que estar sempre constantemente olhando a bebida, experimentando e mexendo no seu blend, né? Por causa do trabalho da madeira. E eu sempre coloco a lua como um fator de determinação. A lua cheia, para mim, é muito importante. A cada lua cheia, eu noto diferença na minha bebida. Ela fica diferente. Sempre boa, sempre maravilhosa ao paladar, ao exame visual, né? Mas ela muda assim. Bienvenidos a San Pablo Hispano, donde hablamos sobre la ciudad de San Pablo y el estado de San Pablo. Todo informado en nuestro idioma, el español. Aquí no encontrarás noticias de última hora. Encontrarás lugares para conocer, lugares e intereses que se mantienen durante el tiempo.